Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga da onde surgem as grandes ideias e a jornada que as pessoas que executaram acabaram empreendendo ao longo desse período. E hoje, para falar com a gente aqui, eu tenho o prazer e a honra de receber meu amigo Ricardo Pessoa de Queiroz, que tem uma história muito legal e nesse momento no tempo está tendo uma oportunidade de pegar uma usina, uma antiga usina de açúcar, no interior de Pernambuco e transformar essa usina na usina de arte, que na verdade é um grande museu a céu aberto de arte contemporânea. Não só ele está fazendo isso na usina, como ele está também cuidando de todo o entorno, a população. E para falar um pouco mais disso com a gente hoje, Ricardo, baita de um prazer estar aqui com você, meu velho. Tá? E eu queria começar contando um pouquinho da tua história, como é que, da onde você vem, para poder localizar quem está assistindo a gente. Aí eu já tive a oportunidade de estar lá, vi de perto o que é aquilo, o que você está fazendo lá, a transformação que você está fazendo na região como um todo. E aí eu acho que vale a pena dividir isso com o pessoal que está assistindo a gente aqui. Bom, eu trabalhei muito desde os 18 anos que eu estou empreendendo, né? Então, trabalhei no comércio, quanto na agricultura, na indústria do açúcar, na indústria do álcool, no trade de álcool, importação de álcool, exportação de açúcar. E você estava me falando antes, você falou, bom, eu tenho 4 famílias, né? Tem 2 avós, né? E de pai, 2 avós de mãe, né? Mas a família toda já vem com o pé nesse negócio do açúcar, né? Das 4 famílias, 3 têm negócio de açúcar há muitas gerações, né? E a mais recente é essa usina onde a gente fez a usina de arte, que era o meu bisavô José Pessoa de Queiroz. Ele veio ainda um jovem de Umbuzeiro é Paraíba, onde nasce toda a família Pessoa. E ele vem para Recife tentar a vida e começa batalhando no comércio. E fez vários empreendimentos, tanto no comércio, quanto em siderurgia, quanto bancos, têxtil, o jornal. E no finalzinho da década de 20, ele constrói a usina Santa Terezinha. Que é a usina que virou agora a usina de arte. Exato, é onde é hoje a usina de arte. E ele roda a usina em 29, imagine, Meio da crise. no meio da crise mundial, né? Mas no Brasil ele foi muito mais atingido por uma outra crise que não tinha a ver com o crash da Bolsa de Nova York, tinha a ver com a política no Brasil, né? 1929, localiza a gente, Ricardo. 19... Vou localizar bem direitinho. Em 1930 acontece a Revolução, Claro, que é o golpe de Estado onde leva Getúlio Vargas ao poder, isso né? mesmo. E essa revolução, ela nasce de um conflito muito grande no Brasil que era originário na Paraíba e que dividia a nossa família ao meio, né? Os Pessoa Cavalcante de Albuquerque de um lado, eram os primos do meu bisavô, e os Pessoas do Queiroz do outro. Todo mundo era pessoa nessa altura do Nessa campeonato. altura, logicamente, do nosso lado você tinha o Zé Pereira de Princesa, você tinha o Suassuna, tinha Ariano Suassuna. O O pai de pai de Ariano, Ariano. que tinha sido governador da Paraíba e era nosso aliado, e Coronel Veremundo Soares de Salgueiro, em Pernambuco, os coronéis, né, do sertão, principalmente Pernambuco e Paraíba. Naquele ano houve a eleição que derrotou Getúlio Vargas, né? Ele tinha sido candidato em 30, o vice dele era João Pessoa, o primo do meu bisavô, e eles são derrotados, né? Vence o Júlio Prestes, um paulista, em sucessão ao Washington Luiz, outro paulista, né? Era mais uma quebra da política café com leite, né? Do acordo café com leite São Paulo e Minas. E nessa quebra, na Paraíba, existe uma guerra implantada entre João Pessoa, que estava governador, né, e os conservadores. E essa guerra foi escalando e ela atingiu um ponto onde o João Pessoa faz uma agressão pessoal a um advogado lá da Paraíba, João Dantas, e uma agressão realmente pessoal e íntima,
que ele revela as intimidades dele com a namorada, com a amante, a professora Naide Beris, né? Isso é uma história fantástica, já rendeu um filme de Tezuka Yamazaki, Ah, é? chama Paraíba Mulher Macho. Ah, eu vi esse filme. Esse Essa filme história. conta essa história da professora Naide Beris, né? E no meio dessa história, o João Dantas assassina João Pessoa, né? E em defesa da honra dele de ter tido suas intimidades Reveladas. reveladas publicamente, né? Claro. No átrio do Jornal Oficial da Paraíba. E com o assassinato de João Pessoa, os políticos derrotados, né, liderados por Getúlio e outros, inclusive o meu outro lado, o lado da família da minha mãe, os Lima Cavalcante, começam a se articular, incentivados pelos mineiros, que estavam revoltados ainda, não tinham engolido a quebra da política do café com leite, porque no lugar de Júlio Prestes deveria ter sido um mineiro. Sim. E não foi um paulista em substituição a outro. É. E aí começa a insuflar e começa a usar o cadáver de João Pessoa como uma bandeira, como um mártir do Foi movimento. isso que iniciou a Revolução Constitucionalista de 32, é isso, não? Isso vem depois. Né? Primeiro vem o golpe, quando em outubro de 30, Getúlio, os Lima Cavalcante, os Andrada de Minas, deflagram o golpe. Né? Deflagram o golpe, tomam o governo e assumem o país e instalam uma ditadura. Né? E na Revolução, quando estoura a Revolução, os partidários de João Pessoa vão perseguir os primos Pessoa de Queiroz. Então, todas essas propriedades do meu bisavô, dos irmãos do meu bisavô, foram incendiadas, foram destruídas, né? Ou seja, a crise de 29 que você teve do crash da Bolsa lá nos Estados Unidos chegou nem perto do tamanho do pepino que eles tiveram aqui, doméstico. Imagina o que você tinha lá, todos os seus negócios, tanto, desde casas particulares a negócios, empresas comerciais, industriais, incendiadas. Né? E aí eles vieram, inclusive, para a usina para destruir a usina. A usina Santa Terezinha. A usina Santa Terezinha. Que na época já estava funcionando, que tinha começado a funcionar em 29. Tinha acabado de funcionar em 29, comprada aos americanos para pagar em 6 parcelas anuais. Né? Um projeto turnkey, né? Um projeto fechado, chave na mão. Os americanos, que não eram nem besta nem nada, quando ouviram o zum, 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 que estavam vindo os revolucionários para incendiar a usina, hastearam a bandeira americana, né, em frente à usina e colocaram uma faixa, propriedade do governo dos Estados Unidos da América do Norte. Então, quando os revolucionários chegaram para querer tocar fogo e destruir a usina, aí vira que, não, opa, aqui tem um gringo aqui. Com esse cara eu não vou mexer, Não vou mexer, aqui não dá pra gente. Foi o que salvou a usina, a integridade da usina. Então essa foi a grande crise da família, foi em 30, muito além do crash da Bolsa de 29. E aí me conta um negócio, a usina permaneceu com a família depois dessa tentativa aí de colocar fogo? Como é que foi isso aí? Meu bisavô se exilou, porque os revolucionários estavam caçando os irmãos Pessoa de Queiroz para assassinar, como assassinaram o pai de Ariano. O pai de Ariano foi assassinado no Rio de Janeiro, pelas costas, inclusive, um pistoleiro covarde, que assassinou ele pelas costas, em plena luz do dia, meio-dia, numa rua do Rio de Janeiro. Você sabe que eu conheci o Ariano, né? A gente, quando eu era sócio da Nelgama BBH, a gente frequentemente trazia a gente para bater papo, inspirar na criação. E o Ariano teve lá, foi uma das figuras mais inspiradoras que eu tive a oportunidade de conversar, foi com o Ariano Suassuna. Ele não pronunciava o nome de João Pessoa. Era uma situação mal resolvida para ele, porque o pai dele foi assassinado. Né? Aliás, eu tenho um livro dele aqui, O Alta Compadecida, maravilhoso também, mas enfim. E aí, bom, vamos continuar aí na história, porque... Bom, então, esse é o contexto da usina, onde eu venho a nascer em 1962, né? Meu pai já é diretor da usina e tal. A usina funcionando naquele momento. Funcionando, super funcionando. E era uma usina grande, né? Talvez uma das maiores... Bastante grande. Em algum momento da história, ela foi uma das maiores do Brasil. E depois veio o gigantismo de São Paulo, as áreas mecanizadas. Hoje o Nordeste perdeu muito em tamanho relativo em relação ao Brasil.
Só para localizar, para vocês que estão nos assistindo aqui, a Suzina fica, posso dizer Zona da Mata de Zona da Mata. Zona da Mata de Pernambuco, Mata Sul de Pernambuco. Mata Sul de Pernambuco, no município Água Preta. Água Preta, É. que é uma comunidade de quantas pessoas que tem? O município como um todo tem em torno de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. E a cidadezinha de Água Preta? O município, 30 mil, a comunidade, a vila, o distrito de Santa Terezinha, tem hoje 5.500 habitantes. E é uma graça. O Ricardo fez um trabalho lá, desde a manicure das árvores, da poda, daquela igrejinha que vocês recuperaram. Mas depois a gente fala disso um pouco. Mas daí você veio, a usina estava funcionando e você nasceu dentro desse Nasci ambiente. dentro desse ambiente, cresci, fui criança, jogava bola, andava a cavalo, tomava banho de bica, eu, meus primos, minhas irmãs, meu irmão, e fomos a vida inteira crescemos nesse ambiente. No final nos anos 80, a usina foi tomada da família, né? Foi tomada ainda no período militar, era o governo Figueiredo, e é uma história que não vai caber nesse podcast. Mas que é uma história bonita que eu conheço, que você já me contou, que é uma história sensacional. É. E aí acontece um processo de destruição da usina até que ela é desativada efetivamente em 98, né? E aquilo sempre me incomodou, sempre ficou uma lacuna, uma coisa emocional que me fazia falta, né? Como se tivesse sua infância roubada, né? E Quer dizer, um lugar que tinha uma ligação muito forte com você tinha uma memória afetiva com aquele ambiente muito grande, de ter visto, ter participado da tua vida e tal, e de repente aquilo não estava mais. Por exemplo, estava virando um elefante lá jogado num um canto. amontoado de sucata, um elefante Amontoado de sucateado, uma coisa que me fazia até mal frequentar, né? Eu passava lá, aquele cenário me doía, né? E aí a vida passou, ficou aquele mausoléu ali, e até que eu caso pela segunda vez com uma prima, e por insistência dela, a gente começa a frequentar a casa da usina como fim de semana. E aí vem aquela provocação das pessoas. As pessoas da comunidade, me vendo de volta no lugar, eles só imaginavam que eu estava ali. Se eu estava ali de volta, é para que Você ia trazer algum tipo de ia de botar a mudança, usina uma para moer. riqueza, ou alguma coisa ali, né? Não, a esperança deles era ver a usina moer novamente. Então eles me abordavam no meio da rua, em casa, onde foi. Eu recebia prefeito no terraço da minha casa. Vamos botar a usina para moer, o que é que eu posso fazer para ajudar? E eu dizia, vamos pensar em outra coisa. Eu não acredito mais nisso, não tenho vontade, não tenho apetite, não enxergo isso como um negócio saudável. Então vamos pensar juntos o que fazer aqui. E aí a gente começa a reunir pessoas, pensadores da comunidade, professores, e trocar ideia. O que é que a gente vai fazer aqui juntos para modificar essa realidade, né? Que não seja botar a moeda para rodar de novo para esmagar a cana. Nesse meio tempo a gente faz uma visita em Iotim, né? Fizemos uma visita em Iotim. Que ano foi mais ou menos isso, Ricardo? Isso foi 2012. 2012. Outubro de 2012. E fomos a convite da diretoria da Bienal do Mercosul, meu amigo Renato Malcom e a Patrícia Druck, que era presidente daquela. Agora me conta um negócio. Nesse momento, por que você foi com você? Já gostava de arte contemporânea com a Bruna? Como é que estava isso aí? Explica um pouco para mim. Veja, era uma viagem porque eu gostava de arte e ele convidou a gente porque sabia Mas que você a sempre gente gostou de arte? Eu sempre gostei de arte, a gente cresceu num ambiente de arte, de criação. Minha mãe desenvolveu os tapetes Casa Caiada, ela criou os tapetes Casa Caiada. Então, que para mim é uma obra de arte, né? É verdade. Ela refuta esse adjetivo de artista, mas eu reconheço nela um artista. E a gente viveu a vida inteira nesse meio, né? Meus tios eram colecionadores, enfim. Então tinha uma coisa, eu comecei a comprar meus primeiros quadros, eu tinha 18 anos de idade. Na Galeria Futuro 25 em Recife, de Teca Dourado, uma senhorinha que tinha uma galeria muito decente. E eu comecei a comprar uns quadrinhos que eu gostava.
Mas então fomos para Inhotim. Em Inhotim a gente conhece o trabalho do Hugo França, né? Vendo aqueles trabalhos maravilhosos. E aí eu disse para a Bruna, eu disse, a gente precisa levar ele na usina. Parentes, Bruna é a mulher dele, tá? Minha mulher, Bruna, essa segunda esposa, e eu dizia para ela lá, vamos levar esse cara na usina. E ela Até então a dizia, usina era aqueles prédios todos, aquelas edificações e as casas que tinham lá e acabou, não tinha mais nada. tinha Estava mais totalmente nada, não desativado. tinha mais nada. Tinha só tristeza. E eu comecei a fazer o jardim devagarzinho, comprando um pouquinho de grama, ajeitando. E, e aí eu disse, vamos levar esse cara na usina. Aí ela dizia, não é para o nosso bico. Isso aí não é para o nosso bico. E no grupo tinha uma menina que disse, eu conheço ele, vou fazer a ponte entre vocês. E 2 semanas depois nós trocamos 4 e-mails e estava em janeiro o Hugo França lá fazendo obra para gente. E daí veio uma grande amizade, né, com o Hugo. E ele passou aí todo janeiro. 13, 14, 15. A gente começou a convidar amigos para adquirir obras dele lá, produzidas na usina. E aí no 15, o Hugo diz, olha, por que vocês não chamam outros artistas e tal, para ampliar isso aqui? E aí eu acho que a gente estava muito animado já nessa noite, e aí a ideia pegou, né? Eu disse, é isso que a gente vai fazer. Ou seja, caiu a ficha do que você podia fazer para criar valor naquele espaço que você tinha, Exatamente. lá no meio do sertão da Zona da Mata de Pernambuco e que todo mundo ali da redondeza está te estimulando a poder fazer alguma coisa para gerar riqueza naquele pedaço. Né? Exatamente. É. Exatamente. Então aí a gente E aí, já começa, animado, você falou, agora vamos. agora vamos por esse caminho. E aí a gente vai chamar um primeiro artista, depois do Hugo, que foi o Zé Rufino, e aí ele começa um processo de residência artística, produzindo obras no local, e por aí foi depois, na sequência, logo o primeiro, quer dizer, o segundo artista, o Zé Rufino, sugere que a gente convide um artista que faz um trabalho bem legal, mas era um trabalho que precisava ficar dentro de alguma coisa, um pavilhão, um prédio. E a gente, desde o início, a gente tinha a filosofia de que a gente queria obra de arte ao ar livre, obra de arte acessível à população, né? que não precisasse estar envelopada em galpões, em armazéns, porque isso intimida o visitante. Né? Se você for pesquisar, recentemente eu vi esse dado, a França, que é um dos países mais habituados, né, no convívio com museus e com arte, menos de 15% da população francesa frequenta museus. Olha aí. É um índice impressionantemente baixo. Né? Impressionantemente baixo. E porque é uma instalação, vamos chamar assim, sem discurso muito opressora, ela intimida. Então, a gente sempre entendeu que a arte é que está aberta, como você vai numa praça. Inserida no contexto. Inserida num contexto natural. Passando. E para quem não teve na usina, eu tive a chance de estar na usina de arte, aliás, vale a pena pegar no Instagram, é usina de arte mesmo, né? Usina de arte. E dar uma olhada, porque tem obras muito bonitas e tá tudo meio espalhado, você vai andando e você vai vendo. Tem obra no morro, tem obra no, enfim, e tem até algumas obras polêmicas lá também atualmente. Bastante. Né? Tem até algumas obras que, né? Muitas obras polêmicas. Então, essa era a nossa filosofia. Então, a gente iniciou a implantação de um parque botânico, convidamos um paisagista para fazer o projeto, Eduardo Gonçalves, já com um briefing de que ele ia fazer um parque botânico, mas que ele tivesse pronto, para qualquer momento a gente ia chegar com a obra de arte interferindo no jardim dele. Né? Ou seja, ia ser um grande frame, né? Uma grande moldura para as obras de arte. Né? E esse foi o briefing para o paisagista, inclusive. Para o paisagista. Para o paisagista. E aí a gente inicia concomitantemente a implantação do parque e das primeiras obras de arte. Né? E a função desse projeto ali, do Parque Artístico Botânico, era uma função, vamos chamar assim, de âncora do projeto. Né? A âncora para trazer
um fluxo turístico que a comunidade pudesse se apropriar dele empreendendo, né? Seria a âncora de um grande empreendimento comercial, de serviços, para se apropriar desse movimento. Todo o projeto ele nasce por causa da comunidade e para a comunidade. É um projeto, no fundo, é um projeto social. É um projeto que a gente chama de um projeto de desenvolvimento territorial, né? A arte é a parte que é mais visível do projeto, mas a partir da criação do Parque Artístico Botânico, a gente vai investindo na educação, Me em fala um pouco paralelo. da educação. Fala o que você está investindo na educação. Então vamos lá. Aí o parque a gente inicia o projeto Parque em 2016. A primeira árvore, que a gente chama árvore fundamental, como você chama a pedra fundamental de uma obra, a nossa árvore fundamental do jardim foi plantada em 26 de agosto de 2016. Aí em 2017 a gente criou uma escola de música para os jovens da comunidade, com instrumentos de orquestra, e a gente dá a teoria musical e a prática de instrumentos. Em 19 a gente cria a biblioteca da usina, uma biblioteca não só com livros físicos, mas também com computadores conectados à rede mundial, à rede de internet. E através da biblioteca a gente inicia cursos de programação, cursos na área de tecnologia, né? Então a gente faz uma parceria com a Recode, que é do meu amigo Rodrigo Baggio, do Rio de Janeiro, uma ONG, que através dela a gente traz muitos cursos na área de tecnologia, né? Aí vem a pandemia, a gente passa aí 2 anos patinando nesse sentido de dar andamento ao próximo projeto que a gente estava em maturação, que era a instalação de um Fab Lab. É um espaço de tecnologia onde você tem máquinas para produção de protótipos digitalmente. Então o jovem vai lá, vai criar um objeto, alguma coisa que ele crie para tentar solucionar problemas do cotidiano. Ele vai produzir isso digitalmente e vai mandar aquele molde, aquele projeto ser produzido pela máquina. Então a gente tem impressoras 3D, cortadoras a laser, roteadores. Tudo isso são ferramentas que ele produz digitalmente o objeto e manda a máquina executar, né? Isso eu brinco, GG, dizendo o seguinte: a gente fez um grande investimento para levar a nossa comunidade para o passado, né? Porque essa tecnologia já existe há muitos anos, Sim. né? Mas a gente não estava nem lá. A gente precisava chegar no passado para pensar no futuro. Então a gente fez um grande investimento para levar essa tecnologia, para habituar os jovens, trazer eles para a intimidade dessa tecnologia, para poder eles pensarem no próximo passo. Aí você vê a gratidão desses jovens todos quando você está lá fisicamente, a dedicação deles para aprender, para fazer um negócio surpreendente isso. Eu acho que teve uma mudança de chave quando você começou com esse projeto todo lá na sociedade local ali, mais especificamente de Água Preta, que você vê que até a orientação desses jovens todos está uma coisa muito mais em cima, estão pegando, abraçando essa oportunidade de uma forma muito legal. Você tem inúmeros exemplos disso. Teve alguns que eu conheci lá que, vamos combinar que, né, fora da curva. Essa é a grande mudança, é a que mais gratifica a gente, é a mudança da paisagem humana, né? Esses jovens que antes estavam indo trabalhar no supermercado para ganhar o meio salário num tempo irregular, hoje eles estão almejando. A gente tem hoje jovens estudando em universidades boas. Temos jovens estudando agronomia, engenharia civil, medicina, ciência da computação, ADS, que é análise de desenvolvimento de sistema. Então, assim, jovens que antes não tinham essa Isso ambição, né? Sim, e a dedicação com que eles falam disso, né? A gratidão e a dedicação que eles aproveitam e abraçam essa oportunidade, né? Mas aí vamos voltar um pouquinho só para a parte de arte. Aí você começou a comissionar determinados artistas e aí os artistas começaram a ver na iniciativa uma iniciativa muito legal para eles exporem as suas obras também. Você começou a ser procurado, né? Por artistas que de alguma forma queriam estar ligados no projeto, né, que você vinha fazendo. Com certeza.
Alguns realmente com o intuito de colaborar com a iniciativa, que é uma iniciativa meio heróica, né? Porque a gente não tem ninguém por trás dando um grande suporte, Mas né? por exemplo, hoje você tem uma instalação da Marina Abramovic, você tem uma instalação do Garaycoa, então a gente já começa a ter artistas de renome, renome mesmo, né? Prateleira de cima, internacionais, com obras na usina de arte, né? Para aqueles de vocês que não sabem, eu dei dois nomes aqui, mas são artistas que têm um nível de reconhecimento mundial e praticamente é a única obra da Marina no Brasil, eu acredito, né? Em espaço público, Em espaço público. espaço aberto ao público. É. A Marina, de fato, hoje é a artista viva mais reconhecida e mais importante do mundo. Isso assim não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E o Garaycoa também, né? Quer dizer, Garaycoa também, um artista de várias bienais, tem artista cubano com uma projeção super entre internacional outros, tá? Eu tô falando alguns assim que você vê, mas o que você tem ali é um negócio sensacional, e né? que viraram, os dois viraram grandes amigos, né? Foi muito interessante isso, realmente. E são artistas, por exemplo, a Marina, ela chegou na gente, né? É uma coisa É por interessante isso que eu isso. estava falando, eu me lembro que você me contou isso, e ela veio procurar para poder com essa iniciativa, né? É, E você falou inclusive que no dia da abertura, da inauguração da obra dela lá, ela subiu aquela montanha lá com todo mundo atrás, foi uma coisa de uma energia. é, muito grande. 1.300 pessoas querendo vê-la, se possível, tocá-la, levar um autógrafo que fosse. E tem uma história muito engraçada que teve uma menina que ela, Marina fez questão, né? Marina estava, inclusive, convalescendo de uma cirurgia séria, mas ela fez questão de sentar e atender a todos que estavam ali demandando ela. Olha aí. E as pessoas não acreditavam que iam ter essa oportunidade. Então teve uma menina, uma jovem, que chegou lá, quando conseguiu chegar de frente dela, ela queria ter alguma coisa para pegar o autógrafo de Marina. E aí procurou, não tinha nenhum papel, só tinha a carteira de motorista. Então ela tira a carteira de motorista do plástico e dá para a Marina autografar. Que Essa legal. história é o máximo. A Eu história é achei massa. isso fantástico. Ô, Ricardo, e agora como é que é? Em que momento que está a usina de arte lá em relação a começar a receber gente de fora? E como é que tá? Você hoje está começando, já tem algum lugar para ficar em Água Preta? Como é que, se alguém quiser sair hoje e visitar a usina num final de semana? Hoje nós temos, como eu falei antes, né, a gente estimula o empreendedorismo local, da comunidade, né? Então a gente cede os imóveis, a gente financia alguma coisa, obviamente não tudo, que eles têm que caminhar com as próprias pernas, mas hoje a gente tem 3 pousadas, né? A gente tem aluguel domiciliar, que é outra coisa que a gente implantou lá já em 2016. A gente chamou uma professora da comunidade e provocou ela a cadastrar famílias que moram no lugar se queriam alugar a casa que mora em alguns momentos de pico, né, como os festivais ou qualquer época. Então tem vamos chamar assim, o Airbnb particular da usina. Airbnb de Água Preta. Só da usina mesmo. E tem um perfil que é o UST Hospedagem. Então você tem as 3 pousadas, tem o Airbnb, você tem casas nossas do projeto, a gente tem 3 casas que a gente disponibiliza para aluguel. Então, assim, a visitação tem sido crescente, né? E a visitação, assim, tem tido, para nossa surpresa, tem tido uma mescla, inclusive internacional. De vez em quando, algum empreendedor me liga no meu celular desesperado para eu traduzir pelo telefone o que, é que a pessoa está querendo. E, em paralelo a isso, voltando para falar da educação, a gente dá o curso de inglês hoje para a comunidade, né? Porque se a gente está querendo estar inserido, seja na programação, né, de computador, seja no turismo internacional, você tem que, no mínimo, falar um bom inglês, né? Então, assim, agora, recentemente, na Bienal de São Paulo, nós recebemos lá 10 jornalistas internacionais, né? Desde da China, da Inglaterra, da França, Estados Unidos, vários lugares do mundo, da África.
E, e a gente tem feito esse trabalho também de se inserir no contexto internacional. E você com a Bruna, tem viajado para burro também para contar um pouquinho e tal. E aí a usina começa a ter um nível de conhecimento, de awareness no mercado, esse mercado de arte internacional muito grande, né? Porque é uma iniciativa pioneira mesmo. Você fazer um negócio desse numa usina abandonada, entendeu? Na É, zona da mata de Pernambuco, é uma coisa muito improvável, né? muito improvável e muito inusitado, né? Inusitado. Agora, assim, o barulho, vamos chamar assim, o barulho internacional começou em 2021, né? Quando foi concluída, foi lançada para o mundo a obra Diva, né? Uhum. E quando a Diva foi ao ar, estourou no mundo inteiro, virou uma polêmica mundial. A Diva é uma obra da artista Juliana Notari, Aham. que não é uma novidade no trabalho dela. Juliana tem um trabalho muito feminista, né? E, e ela, há muitos anos, há 20 anos, ela pesquisava sobre essa questão de gênero. E ela, visitando um bric-a-brac, né, chamado Trapeiros de Maraú, ela encontra um estojo de uma ginecologista, doutora Diva. Então ela comprou aquelas ferramentas, e levou para fazer trabalhos a partir disso. E ela começou essa série, Diva, fazendo pequenas vulvas, seja na Bienal de São Paulo, por exemplo, fez na parede. Ela foi na Amazônia e fez numa sumaúma, numa grande árvore, né? E Juliana, a gente convidou ela para fazer um processo de residência, um programa de residência lá. A residência é onde o artista vai lá, imerge na história do lugar, na cultura do lugar e propõe um projeto. E ela, nesse projeto de residência dela, ela propõe a gente a construção de uma vulva. Estava ainda sem saber a dimensão e a gente foi pesquisando junto. Ela falou em 40 metros, a gente achou que ia ser muito, ela caiu para 25. Resumindo, fechamos em 33, acho que foi perfeito. Ela tem 33 metros de comprimento ou de altura, por 16 de largura e 6 metros de profundidade. É uma vulva encarnada, construída em concreto, concreto armado, é uma obra, tanto na criação, eu avalio como de muita qualidade, quanto na execução do engenheiro, fica um trabalho assim, beirando a perfeição. É isso Né? mesmo. E aí foi num momento politicamente acirrado, e aí o mundo caiu em cima Dessa obra, né? dessa obra. E aí, com isso, a usina acabou ganhando uma baita de uma A notoriedade também. usina, ela, 5 dias depois, eu estava recebendo lá, não, chegou lá e eu recebi, porque estava lá, agências internacionais de notícia. Né? Porque já estavam recebendo encomenda para ir lá e fazer e vender para o mundo inteiro, porque estava o mundo inteiro querendo matéria sobre aquilo. Né? E aí você começa a ver, estampava na Inglaterra, na China, na Colômbia, na Índia, onde você imagina a clipagem começava a nos enviar matérias sobre a obra e virou uma coisa assim de louco. Tanto que, acho que no ano seguinte, em 2022, uma revista francesa publica uma seleção das 10 obras de arte mais comentadas em 2021. E a, A Diva a estava lá diva entre as estava entre 10 do elas. mundo. Né? Então, realmente, foi um marco na história da arte contemporânea brasileira e pernambucana. É engraçado que a gente tem um amigo que é guia lá em Otim, o Júnior, e o Júnior diz que, vez por outra, chega alguém lá e diz, olha, a gente quer ver aquela obra que fica em cima do morro, vermelha. E aí ele tem que dizer, Não é aqui, né? ele diz, olha, Você aquela vê não no, é aqui, você vê no aquela lugar errado. está lá na usina de arte em Pernambuco e tal. E a gente achou isso muito engraçado. Que legal. Ô, Ricardo, e como é que é o funding disso hoje em dia?
Você tá com, eu sei que você tem um conselho, você está trabalhando na governança lá, inclusive eu conheço alguns dos seus conselheiros e É, coisa e tal, mas como é que está o funding para você continuar com esse projeto? Porque esse projeto virou o teu grande projeto agora, né? É o projeto da tua vida, vamos dizer assim. é. É, Veja, a gente tem amigos que apoiam, né, uhum, com algum apoio financeiro. Nós temos, eventualmente, emendas parlamentares de políticos lá de Pernambuco que entendem a importância do projeto e destinam. Emenda não é uma coisa muito representativa, mas tem acontecido. Por exemplo, o Fab Lab, os equipamentos Fab Lab a gente comprou com emendas do deputado Tadeu Alencar, que destinou para a gente, e a gente destina especificamente com já um propósito, o dinheiro já sai carimbado. já sai carimbado. Por nossa decisão, a gente já indica para onde quer. Recentemente, a gente recuperou uma parte da coberta da usina. Vai fazendo uma coisa aqui, outra ali. Então, a parte da coberta da usina, a gente recebeu uma emenda do deputado Valdemar Borges, estadual, que a Fundação lá de Cultura de Recife acompanhou e executou. A gente complementou essa emenda, que não era suficiente. Então, assim, o fundo é muito busca de amigos. Lei Rouanet, a gente tem alguns, e amigos que apoiam, mas estamos muito abertos. Aliás, agora acabamos de firmar um termo de cooperação com o fundo de uma família brasileira que mora em Chicago, a família do Bernardo e a Jana Reis. Eles criaram um fundo chamado Fundo Museu Escola, da família Reis, e eles estão nos financiando, estão patrocinando a implantação do departamento educativo da usina. Olha que legal. Uma coisa que a gente fazia reativamente, agora a gente vai criar o departamento. Fizemos o projeto, apresentamos a eles, eles aprovaram. E semana que vem a gente está recebendo lá o Itaú Cultural, também estudando uma parceria para nos ajudar na implantação desse departamento educativo. O Itaú tem uma expertise muito grande nessa parte do educativo e a gente está montando essa parceria tripartite. Deus queira que dê certo. Itaú, fundo da família Reis e a usina de arte, para a gente ter um importante departamento educativo na usina de arte. Para aqueles de vocês que não tiveram a oportunidade de ir na usina de arte, é uma coisa que eu recomendo, porque o Ricardo ele é muito humilde do jeito que ele fala das coisas que ele está conseguindo construir lá e do valor que ele está trazendo para a comunidade e o local em si, que é uma maravilha, né? Então, assim, eu recomendo muito que quem não teve oportunidade aproveita para ver tudo isso que ele está falando aqui. Você quer dar algum recado para quem está vendo a gente aqui antes da gente terminar? Eu diria que, eu vou repetir o que Geraldo já disse, né? A gente adora receber quem aprecia, quem gosta, quem dá valor e quem contribui, né? Contribuir não é, estou falando só de fazer patrocínio financeiro, contribuir com ideias, com sugestões, com articulações, né? A gente, desde que começou o projeto, muitas pessoas contribuíram com articulações, unindo, né, juntando pontas, trazendo coisas assim. Você falou antes aquela questão dos artistas que então hoje, por exemplo, a gente tem no último um ano e meio ou 2 anos, nós temos pelo menos 5 obras que foram doadas pelos artistas, né? Então isso realmente é muito gratificante ver o interesse das pessoas e principalmente quando entendem que o projeto é um projeto social maior, né? O projeto não eu diria que é uma coleção de arte com propósito, né? Não é uma coleção de arte pela arte apenas, e sim para servir um propósito humanitário, social, de desenvolvimento de uma comunidade que estava esquecida no tempo há muitos anos, né? Hoje, quem chega lá não consegue imaginar como aquilo estava há 10 anos atrás, né? Então, e é até difícil a gente contar, porque a gente está produzindo, Geraldinho, agora, o livro dos 10 anos da usina, que eu espero lançar no ano que vem, que quando a gente está completando 10 anos e também completa os 100 anos da chegada do meu bisavô naquela região, quando ele compra o engenho para implantar a usina.
Espero que você esteja lá e eu também, Eu vou- a gente lançar o livro dos Espero, 10 espero que anos. nós dois estejamos. É isso aí. Né? Ricardo, obrigado. Para aqueles de vocês que assistiram a gente, super obrigado aqui pela atenção, pelo teu jeito, meu velho. Obrigado pela conversa, meu. Tá? Obrigado a você. Sensacional.